importantíssima informação a respeito do acúmulo de tropas, do acúmulo de poder aéreo dos Estados Unidos, na realidade, na base de Diego Garcia. Notícias dessa tarde que falam sobre um ataque preventivo iraniano contra Diego Garcia, elas são notícias que, na minha visão, são exageradas. Por quê? Porque eu não sei sequer se os mísseis iranianos poderiam atingir essa base de Diego Garcia. Agora, o Trump vai para a Arábia Saudita, provavelmente em abril. O ataque ao Irã é um fato praticamente inexorável. E esta fala do governo iraniano para que seus comandantes se preparem para o ataque é sinal também. Hoje à tarde toda a gente recebeu informação, o Ministério das Relações Exteriores do Irã, embaixadores iranianos na ONU, em Bagdá, no Iraque, embaixador e representante do Irã também no Líbano, falando sobre o tamanho da exigência que faz o Trump. O que o Trump pediu, eu creio que nós tenhamos sido um dos primeiros, se não o primeiro aqui no Brasil, a dizer que o que o Trump pedia aos iranianos na carta de 5 de março era algo que os iranianos não poderiam atender. Então, independente do prazo de 60 dias, o fato é que o governo do Trump pede para o Irã se desarmar, para ele desmantelar seu programa de mísseis, que o iraniano sempre compreendeu nestas décadas. De 80 a 88, no século passado, o Irã lutou contra o Iraque. E nós tivemos um grande desenvolvimento da indústria de mísseis iraniana a partir daí. E os iranianos sempre disseram que essa capacidade missilística era uma forma de dissuasão, já que não possuem o poder nuclear, a arma atômica, a arma nuclear. E o presidente Donald Trump quer que o Irã abdique do soft power, que não influencie no Iraque, que não influencie na Síria, que não influencie no Líbano, que não influencie no Iêmen, que não influencie nas monarquias, nos sultanatos do Golfo árabes, e que abdique do seu programa de mísseis. E mais do que abdicar do seu programa de mísseis, o presidente Trump teria pedido nesta carta, cujo interlocutor nós não conhecemos, mas pelo que os representantes do Irã dizem, que, além de desarmado, o Irã estaria sujeito a inspeções da chamada comunidade internacional. Ou seja, quer dizer, o americano, o Donald Trump, quer que o Irã abra as portas das suas instalações, das suas bases, para que elas sejam monitoradas pelos Estados Unidos, naturalmente também por Israel, ainda que de forma indireta, não é? E que, segundo estas mesmas fontes, o Irã não possa representar ameaça aos seus vizinhos. Alguém ficou muito bravo comigo quando eu disse que não vejo o Irã numa posição de atacar os vizinhos, até porque o Irã, pela realidade geopolítica global, está muito isolado. Ninguém vai comprar esse barulho do Irã. O chinês não vai comprar, o russo não vai comprar, naturalmente o francês e o britânico também não, e os Estados Unidos são parte do conflito. Né? Algumas pessoas perguntam sobre a Índia e o Paquistão, que também são poderes nucleares, não estarão ao lado dos iranianos. Ainda que possam ter uma postura, eventualmente, de neutralidade ou de pseudo-neutralidade, ninguém enviará tropas, ninguém enviará mísseis, ninguém lançará mísseis como estados nacionais, eventualmente algum grupo, mas tem função da própria derrocada do governo Assad na Síria. O Irã está sozinho, gente. O Irã está totalmente sozinho. Então, dizer que o Irã estaria ameaçando seus vizinhos, na minha visão, é propaganda. Sendo muito justo e muito honesto, independente do que eu acho, do que eu penso do governo iraniano, da sua maneira de conduzir ou de se relacionar com seus vizinhos. Agora, o Irã não tem... É por uma questão, simplesmente, até mais do que com involitivo, mais do que de vontade. Não tem como. Quer dizer, se o Irã atacar algum dos seus vizinhos, na realidade, ele vai justificar ou chancelar uma chuva de mísseis e de ataques de Israel e dos Estados Unidos, quiçá da Arábia Saudita, também, ainda que de forma velada, contra o seu território. A Turquia não é aliada do Irã, uma vez que a Turquia tem ambições territoriais em parte do território iraniano. A grande referência é Tabriz, mas existem as regiões turcomanas, existem as regiões azeris, existe a província de Ardabil, existe uma vasta região do Irã que é ocupada por populações turquificadas. Então, vocês que estão nesse momento nos ouvindo, vocês que estão nesse momento acompanhando o nosso canal, sabem que o ataque é praticamente inexorável, vai acontecer. Tá? Claro, com 100% de certeza, nós não podemos participar, mas nós podemos dizer para vocês que a possibilidade é para mais de 90%.
porque o que o Trump pede, o Irã não pode pagar. O Trump está tentando vender um produto para o Irã que o Irã não pode pagar. E mesmo que pague, ele pode ser atacado a qualquer momento. Porque caso ele entregue seu programa de mísseis, o que eu não acredito que vai acontecer, muito provavelmente nós vamos ter aí a coisa das inspeções. O Iraque entregou tudo, né? E as inspeções constataram a existência de infringências, que na realidade não existiam, mas que justificaram um ataque e uma ocupação posterior. A Líbia se desarmou e foi atacada, e Muammar Gaddafi foi morto na rua, né? Seus filhos, netos, enfim, todo o establishment líbio acabou sendo objeto de um ataque depois de ter um bom relacionamento com governos europeus, com Silvio Berlusconi na Itália, com Nicolas Sarkozy na França, com Tony Blair na Grã-Bretanha e até com o próprio Obama. Então, de repente, o Gaddafi passou a ser persona não grata, era amigo do Erdogan, de repente o Erdogan apoiou todo esse processo, se relacionou com o pessoal das monarquias do Golfo, Emirados Árabes Unidos. De repente, você vê, no momento da morte do Gaddafi, uma PMC dos Emirados Árabes Unidos com mercenários colombianos ali participando da morte do Muammar Gaddafi propriamente, né? O Irã será atacado. Essa é a nossa impressão. Não tarda.